Salve, salve pessoal, explicando numa distensão hematológica o índice de anisocitose. Observe o seguinte, na lâmina, nessa lâmina que nós estamos vendo, cada bolinha dessa representa um eritrócito, ou seja, uma hemácia. Aquilo que dá a coloração vermelha ao sangue, correto? Essa coloração vermelho clarinha aí, de cada hemácia, mostra a concentração de hemoglobina dentro da hemácia. Ou seja, essa concentração ela tem que ter um índice de normalidade, ela não pode ser muito clarinha como vocês observam em alguma das hemácias que nós estamos nesse campo, ok? Observe também que o tamanho dessas células, elas diferem uma das outras. Você tem hemácia pequenininha, ora hemácia muito grande, né? Essa disparidade entre as hemácias vai fazendo com que o aparelho, na hora de contar, ele vai contando hemácia a hemácia, certo? Uma a uma. Quando ele vai plotar num gráfico, né, ele plota num gráfico o tamanho embaixo e a quantidade de eritrócitos. Ele vai plotando no gráfico e vai dando aí uma amplitude desse gráfico. Essa amplitude nós chamamos de índice de anisocitose, que tem uma variação normal aí de 12,5% a 15%. Né? Então, ou seja, entre 12,5% e 15% é o que as células podem variar normalmente. Acima disso a gente chama de uma amplitude muito alta, chamada de RDW alto, né? E abaixo um RDW baixo também. O que significa isso? Grosseiramente, através da análise simples do RDW plotada junto com o gráfico, né? Você observando concomitantemente junto com o gráfico, você vai acabar dando muitas informações importantes para o médico. Por exemplo, um RDW elevado, quais as anemias características daquele RDW elevado? Por exemplo, acompanha junto com o tamanho corpuscular médio? Sim, às vezes o RDW está com desvio para a macrocitose, né? E esse desvio na macrocitose, ou seja, elas são hemácias muito grandes, diferentes de tamanho, ora grandes, ora muito grandes, e essa disparidade entre as hemácias grandes, né? A gente pode até pensar numa anemia perniciosa, olha para você ver. Uma anemia perniciosa com faltas de vitaminas do complexo B, né? Aí dos folatos, enfim, ácido fólico, vitamina B9, que similar ao ácido, ou seja, sinônimo do ácido fólico, vitamina B12, B6, enfim. E quando essas hemácias, esse índice de anisocitose varia para o lado microcitose, né? Ou seja, a maioria das hemácias são microcíticas, ou seja, pequena, ora muito pequena, ele vai plotando no gráfico e um índice de anisocitose muito alto, pendendo para o lado da microcitose, nós vamos poder pensar aí até nas anemias carenciais por falta de ferro, ok? Observe para você ver o que é o diferencial nesse diagnóstico. É você realmente olhar o tamanho das hemácias, ou ver que cada hemácia difere uma da outra. Aí vê uma plaqueta grandona, né? Você vai olhando, ok? Observe também que nessas hemácias maiores, que são grandes, você nota que há uma coloração em tom azulada, né? Então nós podemos classificar isso como uma policromasia. Um dado também importante que nós devemos reportar nos laudos para que os médicos tenham mais subsídios diagnósticos, né? Veja bem, aquilo que nós plotamos aqui, aquilo que nós vemos no microscópio é aquilo que nós damos de informação para o médico, ok? Então o médico vai olhar o seu laudo e vai imaginar essa lâmina que você tenha visto no teu microscópio aí, certo? Olhado as lâminas, o tamanho diferente entre as células, olhado o índice de cor, né? Ou seja, tem umas muito coradas, outras pouco coradas. Observe também que você não é o foco dessa aulinha aqui, tá? Mas você vê aí entre uma célula e outra, você vê hemácias nessas bolinhas de morfa, né? Ela está totalmente alterada a morfologia dela. Então a gente chama isso de poiquilócito, que numa outra oportunidade eu vou explicar para vocês o que é e o que identifica cada tipo diferente de poiquilócito, ok? Vamos dar uma passeada na lâmina para vocês verem esse foco principal aqui hoje, que é o tamanho diferente das células, esse tamanho, índice de anisocitose, nesse paciente aqui, 27,8%, ou seja, as células variam 27,8% de um VCM de 76, ou seja, ela tem aí hemácias desde 68 micra até 100 e poucos micras, né? Ou seja, elas estão variando muito de tamanho, e essa variabilidade de tamanho leva aí às anemias carenciais, nesse caso por falta de ferro. Ferro nesse paciente 17,
Ferritina nesse paciente 2,1, ou seja, além dele não ter o ferro circulante, ele também tem um depósito, né, de ferritina lá muito baixo, ok? Aulinha simples e objetiva para que vocês aprendam índice de anisocitose e a importância que ele tem no diagnóstico.